Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, para mais um corte aqui com o F90, onde vamos ver mais sobre Flamengo e Palmeiras, né? Empate, onde teve aí o Flamengo perdendo a grande chance de ser o líder do campeonato e de distanciar o Palmeiras. E vamos ver a análise de todos os lances aí, polêmicas de arbitragem e muito mais. Já deixa o seu like, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa o sino para você não perder nenhuma novidade. E agora vamos acompanhar o Zé Lia juntamente com os comentaristas também falando sobre esse assunto. Créditos para a ESPN na descrição. Vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos lá. Tá, porque realmente muita reclamação primeiro sobre o Pulgar no Richard Rios. Ô Zé, a marcação ali, eu achei que foi um pouco exagerada do Pulgar, ou eu tô errado? Não, tinha que ter sido expulso. Talvez um cartão amarelo para o Richard Rios pela falta, mas o Pulgar dá um soco com a mão esquerda. Com a mão direita, o choque. Porque o que acontece? Quando o Pulgar vai dominar a bola, ele erra. Né? Uhum. Quando ele erra o controle da bola, ele tira automaticamente o Richard Rios do lance. Então você tem a trombada, beleza. Aí você poderia avaliar se a trombada foi forte ou não, aí o cartãozinho amarelo ou não, mas todo mundo falou, não, a mão direita do Pulgar tá fazendo o gesto de tentar sair. Entendeu? E aí acaba com o choque, acaba pegando, mas ele não faz o gesto. O problema é o gesto com a mão esquerda, que aí ele acerta o jogador do Palmeiras, tá vendo? A mão esquerda dá um tá vendo? Aí é para expulsão, não tem, porque é uma agressão. Eu estava conversando ontem com a Renata, nós estávamos analisando esse lance, né? Sobre primeiro, onde está a disputa da bola. Não tem disputa da bola, a bola não está sendo disputada, olha lá. A agressão, onde foi? Cabeça, tem lá as partes do corpo, né? Cabeça, rosto, eu não sei, são duas ou três partes ali que eu não sei, a Renata tem lá na regra e a gente estava discutindo, conversando. E uma coisa que eu sempre falo, né? Na minha interpretação, você tem que ver também, não, mas não foi com intensidade. Qual seria a intensidade? Quer dizer, você você tem que dar as opções, então. A intensidade tem que abrir o supercílio, desmaiar. Tem que quebrar fratura de crânio, tem que desmaiar o jogador. Não, você tem que julgar ali a intensidade e a maldade, a intenção. Entendeu? Não pode ser somente Então, quer dizer, eu vou entrar com uma solada em você, se não quebrou tua perna, a intensidade é moderada, tal, é cartão amarelo. Não, você tem que entender onde vai. Você lembra do lance do Lianco? Lembra. O lance do Lianco ali foi na maldade, porque ele entra com a sola e ele já entra com a sola, com a intenção de pegar o jogador de acertar o jogador do time adversário. Que acho que não foi o Palmeiras, não, né? Não, o Lianco? O Lianco, não, foi o Corinthians, eu acho. Né? Foi o Corinthians, então ele acerta o jogador. Isso. Ali você já vê, não pegou para quebrar, não, mas a intenção dele foi uma intenção maldosa, porque ele levanta a perna sem necessidade alguma. O Calériozinho ontem deu um exemplo, é verdade. O Calério no jogo contra o Goiás subiu 2 vezes com o cotovelão para se proteger, mas o cotovelo foi muito mais alto. Entendeu? Normal, como teve um jogador do Fluminense que subiu também de cabeça, com o cotovelo um pouco mais alto e acabou tomando cartão amarelo. Então, assim, você tem que julgar a intensidade e a intenção. O objetivo do atleta. O objetivo do gesto. Porque se você for julgar... É uma sequência de golpes. Primeiro é o jab. Eu vou ensinar vocês que eu tô me preparando para o Popó. O jab é um golpe digamos assim, né? O mais leve ali, né? Entendi. E aí depois ele desfere. Ó lá, com a direita tem o jab. É esse aí que você vai tomar do Popó. É o jab. Depois vem o cruzado. Entendeu? Acabou a Olimpíada, que acompanha o boxe. Olha lá. Primeiro você vai com o jab, que é um golpe inicial, e depois você vai com o cruzado. Essa é a técnica. A Renata até comenta, né, que a primeira falta ali, a falta inicial, é do Richard Rios sem a disputa de bola. Sim. Mas o Pulgar foi totalmente imprudente. Agora, o que eu fico questionando na imagem, Bubu, Pedro, Nath, que a gente tem a imagem aberta, é o Wilton Pereira Sampaio. É a mão esquerda e tem uma câmera invertida da transmissão. Que pega. Aí é o que eu... Então, mas o VAR não... Olha lá, dava pra ele ver, o VAR mas tinha que acionar. O futebol brasileiro, os mesmos hábitos, os mesmos elencos, os mesmos dirigentes, os mesmos treinadores. Na quarta-feira é uma coisa, no domingo é outra. Esse é o problema. Tem uma questão, assim, de que já foi falado naquela... Não sei se é CPI o nome, mas que teve o presidente da arbitragem no Brasil falando sobre, né, o cara que manda, o CNM, falando sobre essa questão das imagens.
de que não há uma obrigatoriedade de mostrar todas as imagens. Quem vai direcionar a imagem é o árbitro que está no VAR. Tá. Então, às vezes, ele entende que aquela é a melhor imagem, é aquela que ele vai colocar. Mas, Nath, dá pra... Se a gente puder colocar de novo a imagem aí, na diagonal do Wilton. Não dá pra ver ali, Zé? Na verdade é assim, o Wilton não foi chamado. Não, mas tudo bem, mas olha ele no campo. Diferentemente de jogo do Botafogo e Bahia. Exato. No campo não foi dada expulsão em nenhum dos dois casos. Ô, Pedro, sabe a única coisa que... que... meio de semana, ele é chamado para reapitar. Ele tá um pouco longe do lance, né? Porque é uma bola ali que ele tá... Tecnicamente tem uma visão encoberta, o Gerson tá por ali, de outro jogador. Bom, esse aí foi o lance da reclamação do Palmeiras. Agora, tem o gol anulado. Só uma coisa, Flaco corrobora Lopes. a minha tese de que Casa. o juiz normalmente apita a favor do time da casa. Mas o Bahia e Botafogo foi na Bahia, expulsaram o jogador do Botafogo. Aí Flamengo e Palmeiras jogam no Maracanã. Você tá falando tanto isso que o Abel falou isso. Então, mas todo Ele mundo fala. assiste o Ele vai Gugu. falar? Ele vai Ele concordar assiste comigo, o o Gugu. Abel, pela primeira vez? Daqui a pouco nós vamos Eu quero mostrar. ver se o Abel vai ter coragem de concordar Meu Deus. comigo. Mas você tá falando tanto isso. A gente já derrubou sua tese aqui, Não, lembra? Hein, a cada rodada minha tese volta com força. Ok, mas ela teve ali um mau momento, sua tese. 1 milhão. Gol anulado do Palmeiras, do Flaco Lopes, e a gente vai mostrar aí o impedimento dado. Tá. O Gomes traçaram a linha, impedimento do Gustavo Gomes, que cabeceia, e aí tem o goleiro espalmando para o Flaco Lopes fazer. Olha lá. Esse aí eu achei que tava, né? Nath. Eles colocam... A gente precisa do semiautomático no Brasil urgente, né? Vai acabar com essa dúvida. Já que a regra do impedimento no futebol mundial é milimétrico, é por um fio de cabelo, é por uma lasca do joelho à frente, a gente precisa da tecnologia mais avançada para que não tenha mais discussões como essa que a gente vai ter agora. Se tava ou se não tava, se foi no frame da bola, se não foi, se é a testa, se o cara tem calça 43 e o outro 40, isso não vai ter mais. No semiautomático, ele já dá essa questão. Eu ouvi uma coisa, Nath, também da mudança de regra. Eu não sei se alguém... O corpo à frente, né? Sabe qual é a ideia dos técnicos da Europa? Que coloquem mas isso aí não deve passar. Limite ali. Pedro, mas a vantagem do cara... Ô Zé, o cara 3 centímetros na vai. Acho que são duas coisas. Tem um debate da regra, que é um ponto. A gente pode achar a regra ruim, boa. A questão da margem de erro ali dos 30 centímetros do frame que não pega. Se tem que ser um corpo de vantagem para ser uma vantagem real. A regra posta hoje... O problema para mim é a falta de investimento. Você tem a pior ferramenta do mundo para um lance que decide jogos. Então. Em nenhum momento, e aí não é pró-Palmeiras, pró-Flamengo, pró-São Paulo, pró-Fluminense, pró-ninguém. Em nenhum momento você olha, se não for uma clareza de corpos assim à frente, você olha ali no detalhe, no 3, 4 centímetros, na unha, no braço, na mão. Em nenhum momento você olha e fala, esse frame aí é de uma clareza, sabe? Que não provoca debate. Se sempre o cara puxa para cá, pode ser, se puxar menos pode não ser, se puxar mais pode não ser. Ontem, pra mim, a linha é essa, a regra é essa, então foi anulado corretamente. Meio de semana, né? O gol do Flaco, que você não queria nem comemorar. Não, eu tava redigindo uma carta. Falou que ainda bem que foi anulado. Você comemorou, depois foi anulado. E aí falou que bom, não vai calar minha boca. O problema pra mim é quem opera, falta de investimento, sabe? E a regra a gente debate depois. Se tivesse um investimento com uma tecnologia que você já tem pelo mundo, e que você tem uma entidade aqui com capacidade de investir nisso... E não falta dinheiro para isso, né? Não falta dinheiro para contratar mas o eu melhor acho que VAR, esse é o ponto, assim, hoje, os caras que operam as linhas, a tecnologia que se tem a favor, tem muitos frames com questões de milésimos de segundo que você tem que alinhar. Aí, às vezes, o critério vou traçar a linha no ombro, que é o que está mais avançado. Só que quando você vai ver, às vezes não está no mais avançado. Então, essas pequenas coisas... que fazem cada vez mais, para mim, teria que rever a regra. Aí pensando no futebol mundial, né? Olhar ali e falar assim, não, vamos dar uma olhada aqui, porque, de fato, qual é a vantagem que o cidadão tem se ele tá um trisco à frente do seu marcador? Nada. Exato. Se ele tá um corpo à frente, aí a gente tem vantagem, de fato, na hora de sair pra bola. Agora, um dedo, uma unha... Detalhes tão pequenos de nós dois, já diria... Acabou a Olimpíada, o cara ganha... E o jogo, hein, Edu? Nós vamos falar já. Deixa eu falar pra mim, assim, eu sou completamente favorável à regra, que a regra continue. Você não quer essa coisa da mudança? O que tem de vantagem 1 centímetro? Você vê a Olimpíada? 1 centímetro, o cara ganha arremesso de peso, de dardo, o salto em altura, salto com vara, um milésimo. Então, o esporte de alto rendimento é assim, você define por detalhes.
Então é só melhorar a tecnologia. Já temos uma tecnologia mais adiantada. Só que na Olimpíada... Neste fim de semana, volta a na Premier Olimpíada League, tem um negócio lá que para é certinho, não é agora o nosso. Não. Lógico, cara. Mas, Bubu, mas você tá falando, do exemplo que você deu com o saldo com o VAR. Não, só o seguinte. Um milímetro faz diferença. Óbvio, porque o esporte é diferente do futebol. Qual é a vantagem que você leva se você tiver 1-1 e à frente do seu marcador? Você está impedido, está regular. 1 centímetro a bola entrou ou não? Eu acho que então pra você a tecnologia da linha do gol. Não, a bola regra entrou 1 centímetro é gol, amigão. Isso aí sim. Aí eu tô te Não, a regra é clara, se você tem uma... Tem que entrar toda. Então, se você tem uma tecnologia, e hoje a gente já tem uma tecnologia do semiautomático que é bastante confiável, só comprar e utilizar. E a cada ano que passa, se preparem. Vai melhorar a tecnologia. Em todas as áreas. Mas é que a CBF inclusive não leva no esporte. em consideração isso. Mas vai acontecer. A cada ano a coisa vai melhorar. Então daqui a pouco vai ter o Super VAR, você vai ter robô, com GPS, satélite, eu não sei o que e tal. Zuckerberg, Bubu, Elon Musk. Você tá junto com os caras. Os esportes principais, você vê na Olimpíada, desafio no tênis, no vôlei, não sei o quê. O esporte é esse. A gente vê algumas injustiças e a tecnologia vai ajudar. Então, assim... Falar que a tecnologia é inimiga, ela está sendo, digamos assim, mal empregada, ou por conta de questão financeira estão abrindo mão aqui e ali e tal, mas isso é irreversível. E se você, vamos agora mudar essa proposta, e agora um corpo é aceitável, você vai ter o mesmo problema de 1 centímetro. Pô, mas peraí, corpo com o outro, vamos medir aqui pra cá, pra lá. Então, você vai ter muito mais gols do que não gols. Vai ter um limite. Eu sou tradicionalista e conservador. Tem cara, por exemplo, o Van Basten, que é meu ídolo, sugeriu acabar uma época com impedimento, Arsene Wenger. Não, aí você desvirtuou, acabou. Mudou o esporte. Se chegar agora assim, acabou o impedimento, não tem mais. Os caras vão ficar tudo na banheira lá. É outro esporte. Então, assim, só ver o que tem que mexer o mínimo na regra do futebol. E uma coisa, então o futebol continua o mesmo, secular, com as suas regras tradicionais, e vai melhorando a tecnologia. Essa sim vai ajudar cada vez mais a dirimir. A tecnologia, ela pode estar sempre ao seu lado, mas ela também faz hoje no futebol, com a tecnologia que tem aí do VAR, o atleta fazer um gol e ficar esperando sentadinho, tal qual o narrador que fica esperando. Vou ter que narrar ou não vou? Não, em coisas óbvias, às vezes, né? O Luigi fez o gol ontem, mas coisas memória do gol. Coisas óbvias. Fica vendo, ele fez... Primeiro gol com o profissional. Maraca, lotado. Tipo o gol do Luigi? O Luigi é irmão do Mário? Não, porque você... Eu sou a favor da contratação de Mário Balotelli. Quem deu o passe pra cabeçada do Rony? Rômulo. E quem cabeceou pra defesa do goleiro? Rony. Mas aí... Ontem foi dia de Eduardo Menezes ficar quietinho. Não, eu adoro o Rony. Quem não gosta é o senhor Marcel. Marcel é contra. Olha lá. Aí... A linha certinho, vinha, deu passe atrás, vacilou, hein? Então, mas é muita demora, Zé. Não, muita demora por um erro absurdo do Bandeira, né? Dá para entender um pouco em relação ao que ele deve ter pensado, porque são vários jogadores ali. Talvez ele não tenha visto o Rony, tá vendo? E ele pensou que o Gustavo, alguma coisa assim, tal. E aí por isso ele levantou, ficou nervoso, levantou. Ali é o caso de ele segurar a bandeira e deixar pro VAR, né? Mas ali, ainda bem que tem um VAR, né? Ainda bem que tem o VAR, porque se não tivesse o VAR, aí nós estamos vendo como Mas me assusta que não pode ser um erro classificado como normal. Sim, não, mas um assistente está no Flamengo. Por isso que eu falei assim. No olho não dava para ver que o Rony estava em condição. Eu imagino. Se ele está na linha certa. Eu imaginei o que ele pensou. E ele errou feio. O VAR salvou a pele dele. No jogo da Copa do Brasil, o gol do Palmeiras, a bandeirinha tinha dado impedimento, que não existiu. O VAR salvou o Palmeiras ali. Né? O VAR ali corrigiu e deu gol. Mas ali é mais próximo, O VAR salvou o Palmeiras. Cuidado que isso aí recortado é um problema. Vai botar aí. Mas o VAR salvou o Palmeiras naquele acho que a diferença do jogo do Allianz é que o lance talvez fosse mais próximo, né? Naquele gol em que se discute muito e que a bandeirinha deu e que não estava. Atrás, né? Exato. A impressão que dava é que o Cássio Reis tinha cabeçado. Esse tinha... Vitor Reis. Desculpa, Vitor. Esse o Vinha tava muito pra cá, então se o cara tá bem alinhado ali, ele vai ver que o Rony saiu de trás da... Sim. Bom, agora eu quero muito a sua participação, você que está em casa, porque agora a gente vai chegar numa parte do programa que nós vamos falar muito de tática, de personagens, começando mística, por Abel Ferreira. Mística, o Abel reclamou demais. Aí você vai mandando o seu vídeo para falar primeira o seguinte. Vez, né? Você concorda? Eu gosto quando você acerta essa ironia, Bubu. Eu gosto. Ele tem esse time. Ironiquinho, quando ele vem ironiquinho. Irônico. Enfim, o Abel reclamou. Moleque irônico. O número qual que é, Zé?
Qual que é o seu? Posso dar? Dá o dele, dá o dele. 5511 961959108. Pelo amor de Deus, repita. 5511 Com medo. Número da produção. Botar o número do Edu vai dar problema. 9108. Muito bem. O Edu, quando ficava, O seu é final 16, o Edu, né? quando ficava distribuindo o número dele aí publicamente, era um problema, né, Zé? Problema. Mudou. Bombinha, lembra? Não é não. E aliás, quem que tiver Esse bombinha aí é qualquer perigosíssimo. problema de buraco na rua, inversão de 16 faixa, mesmo. é só 16 mandar mesmo. para @Rodrigo Bueno, né? Que você estava como um prestador de serviços da comunidade, né? Na comunidade eu tenho atendido muita gente, tenho salvado pessoas. Isso, e tal. trouxemos o Orelhão de volta. Prefeito, político, Você estava lá nos né, Estados campanha. Unidos? Não, todo Nós tipo de trouxemos amor, o Orelhão de problema volta. sentimental, problema estrutural. Traga o seu amor Famoso de volta em dólar. 2 dias, né, Bubu? Não, Vamos dois ouvir dias. o Abel. É melhor. Vamos Não ouvir o necessariamente. Abel. Tem hora que é melhor ouvir a Aí eu voz quero aqui. que vocês respondam ao professor Abel. Vamos lá. Aí ele vem com Cadê? Eu não consegui entender como é que o jogador do Botafogo foi expulso na Copa do Brasil e hoje o jogador do Flamengo não é expulso quando até a língua trilha e dá na cara. Acho que é uma falta de coragem, porque é só seguir as regras. Onde é que está o critério dos lances? Porque é que o do Botafogo foi vermelho, tem muito menos gravidade que este. E este é amarelo. Quando nós temos recurso a VAR, não consigo entender, sinceramente, não consigo entender. Tenho medo que é do ambiente, que condiciona e influencia os árbitros. Olha, no Palmeiras, em casa de Palmeiras, eu não noto isso. Em casa de Palmeiras, eles apitam de forma tranquila. Não é? Até sacanagem conseguem fazer com o treinador de Palmeiras. Conseguem mostrar um gesto do treinador de Palmeiras e foi um gesto inconsciente e não conseguem mostrar o normal dentro da nossa área. Não conseguem mostrar o normal. O mesmo cameraman, Amazon, isso aqui foi o mesmo que foi capaz de estar uma partida inteira a tentar apanhar qualquer coisa do treinador. Isso é uma sacanagem que fazem nas costas. Isso é uma sacanagem que fizeram comigo. E não são capazes de mostrar a verdade esportiva. A nomenclatura no zagueiro do Flamengo, porque é que não apareceu? Porque, volto a dizer, eu não acredito nem confio nas linhas do VAR, não acredito nem confio nas televisões, enquanto não comprarem os aparelhos que são fidedignos e necessários. Eu não acredito. Acho que já disse isso no início da conferência. É arcaico. A tecnologia que o futebol brasileiro usa é arcaica. Enquanto não fizerem aquilo que tem que ser feito para que a verdade esportiva venha ao de cima, eu não acredito em nada daquilo que eu vejo. Acho que as linhas são arcaicas, acho que as televisões são arcaicas, a tecnologia é arcaica e é preciso a CBF investir para que realmente a verdade esportiva venha ao de cima. Futebol na ESPN é um oferecimento de Novibet. Então, houve o gesto ali, tanto que ele pediu desculpa, então ele errou ali e tal. Não teve sacanagem nenhuma na expulsão dele. Sacanagem foi no gesto Ele dele. reclamou da tecnologia, não acredita em TV. E, por exemplo, a gente discutiu aqui, na minha opinião e de muita gente, teve um pênalti do Murilo que cometeu contra o Flamengo. Então ali também não influenciou o ambiente ali, porque se desse aquele pênalti ali e o Flamengo empatasse, matava o jogo, a classificação, não sei o quê. Então também, sabe, quando o Palmeiras é ajudado, é beneficiado, a arbitragem não sei o quê, Eu gosto de você assim, contundente. aí ele fica quietinho, pianinho, vai falar do plano, da tática, não sei o quê, do trabalho, elogiar não sei quem, bababá, tal. Agora, qualquer coisinha que não vence, nesse caso ele não venceu, ele falou que foram 2 pontos perdidos. Aí ele vem, faltou sorte, né? Ontem ele falou de novo na coletiva em algum momento. Falta de sorte, ou não sei o quê. E também elementos ou coisas que estão além do nosso alcance, arbitragem, que ele vira e mexe também fica batendo nessa tecla. Então, pra mim, ele tá chorando. E eu disse, pra mim era pro Pulgar ser expulso. Eu avaliei, concordo também nesse sentido, a análise dele. Eu não achei que era para expulsar o jogador do Botafogo. Né? Para mim, são lances ali que tem graus ali diferentes. Pode ter alguma semelhança, mas são graus parecidos. E aí também eu tenho que pedir desculpa, porque eu também concordei com aparelhos são arcaicos. Né? Esse também você outra... falou também. Nós estamos falando aqui. Na verdade, Então, assim, na verdade, ele concordou com você, Bubu. Então,
No que ele concordou comigo, eu concordo com ele. Deu pra entender? Na parte que ele falou que ele concordou comigo, eu concordei com ele. Agora no resto eu discordei. Natália, e ele fala... E quando ele fala que o Palmeiras, só o Palmeiras merecia a vitória? Não acho que foi tudo isso também. O Palmeiras é melhor que o Flamengo, pra muita gente, né? Pra muita gente onde? No Turiaçu? Daqui a pouco nós vamos falar da parte técnica. O Everton foi melhor em campo. Também achei. O Vitor Reis tá jogando muito. Podia ter sido 2-3-0 no primeiro tempo. Mas nós vamos falar daqui a pouco da pelota. Vamos falar ainda do personagem. O jogo tem 90 minutos. Eu acho que o jogo tem 90 minutos. Primeiro tempo, Flamengo melhor. Início do segundo tempo, Palmeiras melhor. Metade final, Flamengo... Por que eu... Não, calma, nós Explica isso. Foi um jogo melhor do que os últimos 3 que a gente viu. Mais equilibrado. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Tite e o Abel pra gente falar de bola. Faz o seguinte, só esse personagem é Abel. Quando você entrar no estúdio, você deixa o coração não, de lá. Me diz agora que eu deixa o coração de lá. Eu tô vindo seguindo o roteiro. Esse coraçãozinho aí tá apertado. Eu não. Esse roteiro esse coração tá apertado. Ó, o Abel... Não tem nada, não tem nada. Meu copo d'água transbordou. Aparelhos arcaicos, não tem aqui, ó? Sim, mas é o que você falou que o Palmeiras... Não, já nós vamos falar. Aí deixa o coração do lado de fora, por favor. Você tá muito emocionado. Muita gente comentou com você que o Palmeiras foi muito melhor e mereceu vencer, foi isso? Eu tenho escutado muito isso. Aonde? Quer ver uma coisa que eu tenho escutado? Que o Abel Ferreira está reclamando muito. Sua esposa desculpa a intimidade, sua esposa é palmeirense também? Ela é, né? Ela, minhas filhas. Eu sou Rio Branco. Também você discute das minhas filhas. Você sabe... Olha pra câmera e vê se tem a cara de pau de repetir o negócio. Parece. Eu tenho escutado muito. Deve ter sido em casa, aí no espelho. Eu peço para que Gilberto Barros libere aquela máquina. Verdade, lembra da máquina? Isso aí vai derrubar. Máquina! Vamos ver se o pessoal tá falando a verdade aí, galera. Perigoso. Natália, o Abel tem razão em reclamar muito, que foi o que ele fez ontem? Ele tem razão de reclamar em alguns momentos, mas eu vejo que ele muda o foco do que tem sido o Palmeiras coletivamente. Obrigado. Obrigado, acho que esse é o ponto. Ele tem coisas a reclamar de fato, tem algumas coisas que são inconclusivas, tem lances que são a benefício ou errados, mas que acabam beneficiando o Palmeiras, mas não que há um complô ou que há alguma coisa nesse sentido. Agora, uma coisa é fato. O que o Abel talvez tenha mais dificuldade nesse brilhante trabalho que ele faz à frente do Palmeiras é de reconhecer quando o trabalho dele não está bom, quando as coisas não estão acontecendo. O time melhora de produção, melhora contra o Flamengo no Allianz Parque, melhora na produção em relação ao que tinha feito no jogo de ida da Copa do Brasil, mas está faltando alguém para ser mais eficiente nesse Palmeiras, alguém que vai chegar e vai conseguir guardar mais gols. Não tem, ele não consegue achar esse cara dentro hoje do elenco do Palmeiras. Aí tem questão de lesão, tem questão de desgaste, tem uma série de outras coisas, mas de fato ele tem que fazer uma autocrítica também de vez em quando, né? Bom, então, já que vocês querem falar bastante de futebol e eu também, vamos ouvir Tite e Abel. Vamos lá. Mas eles falaram... Eu sim. Sim, eu sei que toda a gente quer que o Palmeiras entre em crise, eu entendo isso. São muitos anos seguidos a ganhar, muitos anos seguidos a vender jogadores, muitos anos seguidos a ganhar títulos. Batemos o recorde socialmente e somos das equipas que mais da seguida, enfim, uma série de... Eu sei que isso incomoda muita gente, mas nós não vamos nos desfocar do nosso caminho. É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Primeiro um grande jogo de duas grandes equipes, eu vou fazer assim, depois eu respondo. Com dois grandes trabalhos, com dois grandes clubes fazendo um investimento extraordinário e tendo em cada enfrentamento um altíssimo nível. O gol, ele é uma bola de rebote, de retorno, não é um gol de bola parada, de cabeceio. E nós temos o mesmo índice de gols tomados, tal qual a média do campeonato, porque os adversários também têm qualidade. E esse não, ela foi uma bola de rebote e de retorno. Os atletas sabem que eu me orgulho do desempenho hoje. E que o desempenho do jogo era de vitória. E que eu sei avaliar e sei dizer isso para vocês também. E assumir essa responsabilidade. Eu ouvi o Abel falando que todo mundo quer o Palmeiras em crise. Você quer? Todo mundo quer, Zé? Eu quero ninguém. Papinho mala, hein? Pois é. Papo mala, malandro. É aquele famoso papo todos contra nós, né? Aquela história, aquela famosa história que existe no Palmeiras. É o inimigo invisível. Sim, é o sistema, é tudo aquilo que acontece, né? Eu discordo do Abel em relação a isso. E ele não é o único, não. Talvez ele seja o único que verbalize. A maioria dos técnicos lógico que tem. Mas o torcedor que não torce pro Palmeiras torce contra o Palmeiras, mas
torcer pela sou eu contra todos. Sim, a maioria faz isso, né? Eu discordo, eu acho que o jogo foi um bom jogo dentro daquilo que nós estamos falando, dentro dos 3 jogos, né? Eu acho que foi o jogo mais equilibrado, porque nós vimos ontem as 2 equipes tentando jogar. Eu acho que houve uma alternância de comando de jogo. O Flamengo no primeiro tempo, nos primeiros 20, 25 minutos, para mim foi melhor. Depois o Palmeiras igualou um pouquinho, dificultou para o Flamengo em algumas ocasiões. O Everton foi realmente fundamental para o Palmeiras não sair perdendo no primeiro tempo de 2-0, no mínimo. No segundo tempo, o Palmeiras começa um pouquinho melhor, o Flamengo iguala o jogo ali, e depois no final do jogo, quando o Abel muda a equipe, coloca o Veiga, o Rômulo e o Rony, ele muda um posicionamento e ao mesmo tempo o Flamengo tira os 2 volantes, né? Coloca o Léo Ortiz e o Alan, tira o Pulgar e o De La Cruz. E aí esses dois volantes tiveram problemas ali na adaptação de posicionamento, aquelas coisas todas, e o Palmeiras cresceu no finalzinho do jogo. Mas acho que foi um jogo válido perante a qualidade das 2 equipes. É natural isso, uma hora eu comando o jogo, outra hora eu respiro e aí o time adversário cria oportunidades. É natural pela grandeza e qualidade dos 2 times. O Tite também falou, né? Deveríamos ter vencido, sair orgulhoso da apresentação dos meus jogadores e tal. Ninguém queria criticar. Eu acho que foi um bom jogo. Demorou a sair o vinho ali, ó. Foi um jogo muito melhor em relação ao primeiro turno. O primeiro turno foi horroroso. Foi muito mais equilibrado, né? Os duelos da Copa do Brasil, Zé? Só voltar um pouquinho. Eu sei que nós estamos falando de futebol e que eu não tive a oportunidade de falar, né? O Abel falou que não confia nas linhas. Aí, ó. Se não houvesse VAR, provavelmente esse gol seria invalidado. E aí o Palmeiras iria perder. Depois aquela nova... Isso. Ou seja, o VAR valeu. Nesse caso, para ele, valeu. Tem algumas outras coisas também que ele fala nas declarações sobre tem que mudar a base do futebol brasileiro, do calendário, o copo disso, transbordou, não aguento o copo transbordou. Assim, primeiro, converse com a Leila. Quanto o Palmeiras arrecada de direitos televisivos? Quanto que as televisões pagam? Né? Quanto que o Palmeiras recebe? Né? Quantos que os clubes recebem para jogar o Campeonato Brasileiro? Eu joguei o Campeonato Brasileiro de 93 até 96, naquela época já era assim. Né? Não tinha tanto dinheiro como se tem hoje. Voltei a jogar em 2004, 2005, a mesma coisa. Quarta, domingo, Libertadores e tal. Os times que jogam todos os campeonatos, eles disputam vários jogos. Né? Mas ganham mais para isso também. Né? Então, assim, ao invés de reclamar publicamente, vai lá no seu diretor. E aí não é só para o Abel, para todos que irão reclamar. Vai para o seu diretor e fala assim, olha, é o seguinte, diretor, quando a televisão oferecer para você um contrato de 3 anos pagando 200 milhões, você não aceita. Não aceita, porque isso não está correto. Não aceita, entendeu? Eu vou tirar do meu dinheiro e vou pagar o salário dos jogadores, eu vou pagar o salário dos funcionários, eu vou pagar a folha salarial de todo mundo que trabalha no departamento de futebol, porque assim, não trabalha. Inclusive o meu salário, que é um dos maiores do Brasil e um dos tops do mundo também, eu não quero receber. Assim, as pessoas precisam entender que existem determinadas situações que isso acontece há muito tempo. E quando veio para o Brasil, eu tenho certeza que o Abel é um cara estudioso, a gente vê isso, ele já sabia que ele iria enfrentar isso. Ele está há 4 anos, há 4 anos ele vive essa realidade. Então precisa parar um pouquinho de reclamar nessa situação, porque ele já sabe que é culpa dos dirigentes. Desculpa se eu usei a tua culpa aí. Tá? E culpa também, né, dos presidentes que assinam os regulamentos e aceitam o dinheiro, que é natural pelo futebol. Uma outra coisa que ele fala sobre mudar a base, né? A base se muda com educação, com respeito, com tudo. E não estou falando só do Abel, não. Pelo amor de Deus, estou falando de todos. Estou falando de treinadores, de jogadores, de presidentes. Eu questiono aqui, quem acompanha aqui sabe, eu só vi dois treinadores ao longo da minha vida como comentarista, 2 treinadores darem entrevista pós-jogo e falarem: hoje fui beneficiado pelo meu time, pela arbitragem, pelo erro da arbitragem. Roger, que está hoje no Internacional, né? Eu acho que ele estava até no Palmeiras, não sei se era no Palmeiras. Acho que foi no Palmeiras. Foi no Palmeiras que ele falou isso. E o Muricy. Foram os únicos 2 treinadores que eu vi, olha, realmente nós somos beneficiados. O resto, todo mundo reclama e eu tô com o Bubu. Quando, beleza, por que não reclamou do pênalti? Por que não falou que foi beneficiado pela não marcação do pênalti do Murilo? Então, assim, é mais do mesmo.
É mais do mesmo do futebol brasileiro. E ontem foi um bom jogo. Acho que se você não colocasse a arbitragem nessa situação, talvez nós estivéssemos falando mais tempo sobre o jogo. Eu faço uma pergunta: uma expulsão te dá garantia de vitória? Não, tem gente que fala que quando fica com um a mais é pior. Te dá garantia de vitória? Não te dá garantia de vitória. Entendeu? Então, assim, acho que o jogo determinadas coisas que eu acho que não vale. O jogo passou pouco por erros de arbitragem hoje. Ontem. Você acha que dos 3 esse foi o melhor jogo, Pedro, na tua opinião? Do duelo, assim, pegando Copa do Brasil e esse? Eu entendo a visão da Nath. Para o torcedor do Flamengo, o melhor jogo foi o primeiro. Para o torcedor do Palmeiras, o melhor jogo foi o segundo. Para quem queria ver o que o Zé falou, essa alternância, o Flamengo começa bem, o Palmeiras reage. O Palmeiras do primeiro tempo ontem não é o mesmo Palmeiras do primeiro tempo do jogo de ida da Copa do Brasil. É o Palmeiras que tenta reagir, tenta ter a bola, tenta não ficar só jogar, né? Encostado lá atrás. A mudança do Abel no início do segundo tempo, a mudança do intervalo, que é Saco Moreno e bota o Fabinho, é uma mudança para ter mais jogo no meio, o Palmeiras passa a ter mais jogo. Quando o Flamengo faz o gol, o Palmeiras é melhor. Sim. Quando o Palmeiras faz o gol no final também, o Flamengo parecia ter mais controle. Então, assim, você teve alternância ali de controle, não teve um jogo um time que foi senhor do jogo. Eu acho que o primeiro tempo do primeiro tempo do Flamengo é muito bom. O Everton trabalha muito. O Everton é o grande nome do primeiro tempo. O Flamengo chega, o Flamengo cria, o Flamengo tenta ter volume. O Flamengo, inclusive, ele não decide, que isso é algo que fica com um gosto amargo ali, porque quando você pega para ver o recorte do jogo, tanto que o Flamengo tentou jogar, se tomar aquele gol no finalzinho, sabe, é um gosto amargo. Não é que foi um a menos, porque a expulsão do Murilo já foi bem no finalzinho. Sim. O Flamengo também já estava com vinho ali no sacrifício, sem conseguir jogar. Mas é um gosto amargo pelo que você cria, pelo jogo em casa, pelo que você não aproveita, porque o Palmeiras ele entra com um time mexido, né? Não necessariamente poupando, mas gente que não poderia entrar e vai colocar os jogadores principais ali no segundo tempo, até para buscar, né? Então, assim, fica um gosto amargo pelo que o Flamengo fez. Construiu, tentou, e aí fica uma sensação de que ali depois do 1-0, o Flamengo vai controlando, achando que o jogo tá sob seu domínio, que não vai sofrer, que vai confirmar uma vitória, e vem o Palmeiras que consegue, mais uma vez, uma questão de falha de posicionamento do sistema defensivo do Flamengo, porque sai todo mundo e o Vinha, que não vinha jogando com essa linha, fica para trás. O Vinha fica para trás. E aí acaba aqui deixando a mão. O primeiro tempo do gol adiado do Palmeiras é um trabalho bem feito. O Flamengo faz aquilo ali para justamente deixar o atacante impedido por pouco, que é a linha que o Tite sempre fez. Agora, tem um problema, porque é mais um jogo que o Flamengo tem muito volume ali em algum dado momento e não decide. Se você não massacrar, não decidir contra o Bolívar, você vai ter problema na volta. Sim. Se você pega um confronto um pouco mais duro na Copa do Brasil, num jogo de ida, tem que dizer, e você não mata, você vai ter problema depois, como você quase teve contra o Palmeiras. Então, acho que o gostinho amargo é esse Flamengo que não carimba, que não maltrata. Então, galerinha, esse foi o vídeo aí. Comenta o que é que vocês acharam. Falar também aí sobre o próximo jogo do Flamengo, que vai ser contra o Bolívar. Nesse meio de semana, na quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Bolívar no Maracanã, né? Cheio de problemas aí. Não terá o Cebolinha, não terá o Bruno Henrique, não terá o De La Cruz e alguns outros jogadores também. Isso pode fazer diferença porque é Libertadores, todo mundo sabe, é o campeonato mais importante aqui da América do Sul. E é um campeonato que o Flamengo quer muito vencer. Então, pode fazer muita diferença aí esses jogadores e que o Flamengo consiga ainda assim, com essa falta, construir uma boa vantagem, porque 1-0, 2-0 eu acho que não garante ao Flamengo passar para as quartas de final, porque na altitude é muito difícil vencer os caras, é muito difícil porque é muito sofrimento, né? O Flamengo vai ter que saber jogar no Maracanã e saber jogar lá. Mas é isso aí, né? Se você curtiu o que foi falado dos detalhes contra o Palmeiras, passou essa sequência aí, venceu um jogo, perdeu outro e empatou, né? É típico aí de dois times muito fortes, dois times que são rivais nos últimos anos e que a tendência é continuar assim, mesmo o Flamengo tendo um elenco muito melhor. Parece que na parte do treinador, o Flamengo não conseguiu achar um treinador que tenha, né, assim, a cara dele como tinha o Jorge Jesus. Para mim, o Tite não tem a cara do Flamengo. É um bom treinador, gosto dele, mas acho que pro Flamengo ele não encaixa da maneira que deveria, entendeu? Ele não consegue ser aquele treinador que consegue tirar o máximo de um time como o Flamengo. Ele não consegue, porque o Flamengo é acostumado a jogar pra frente, cara, pra frente. Mesmo que perca o jogo, mas o Flamengo sempre se deu melhor jogando pra frente, né? E uma prova disso é quando a gente viu o Jorge Jesus aqui jogando muito pra frente, foi quando o Flamengo dominou. Claro que foi um ano atípico, né?
Mas ainda assim tiveram outros treinadores que jogaram pra frente. A gente viu como o Flamengo jogou melhor. E um exemplo perfeito é o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não é aquele exímio treinador, aquele cara perfeito em tática, não é. Mas ele é um jogador, ele é um treinador que joga pra frente. E no Flamengo, quem lembra sabe, né, que vários jogos do Flamengo ele conseguia tirar bastante, era muito ofensivo, entendeu? Venceu vários jogos de goleada, de Corinthians, São Paulo, entre outros times também. O Flamengo jogava bonito. O ruim é que o Flamengo acabou sendo eliminado da Copa do Brasil, naquele 3-0 contra o Atlético Paranaense, e também foi eliminado, perdeu a final da Copa Libertadores pro Palmeiras, e um jogo ali cheio de problemas também, mas que foi um treinador assim que tinha tudo para dar certo, mas que no final acabou não dando certo. Já o Tite é mais equilibrado, porém ele não tem muito essa questão assim de saber organizar um time como o Flamengo, que é muito ofensivo e conseguir tirar o melhor. Mas eu ainda acredito que até o fim do ano ele vai ganhar algum título, talvez o Campeonato Brasileiro, talvez uma Copa do Brasil, uma Libertadores, talvez ele consiga ganhar, porque esse time é muito bom, mas ele não vai conseguir tirar o melhor desse time, na minha opinião. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.